Olá, minha gente, tudo bem? Vim apresentar um novo cenário para vocês, só para mostrar para vocês os livros agora organizados na nova estante, os quadros também na moldura. Ali é o meu primeiro quadro e vou dizer para vocês que a gente vai começar então a conversar, que é a questão da história da arte e, ao mesmo tempo, a construção de uma narrativa sobre a história da humanidade. Então, a história da arte, ela está sempre pautada por objetos, as pinturas na caverna, né? A arte pictórica, a arte rupestre, esse lugar de representação de um cotidiano onde não existia uma elaboração de fala, da palavra, da construção de uma fonética simbolizada. A gente vai atravessar esse período, chegar no momento da escrita, e o que é interessante é que somente uma parte dos seres humanos vai ter acesso a esta construção linguística em registro, em muitos documentos, aquela estrutura que a gente conhece como sendo uma máquina, né, que gira em torno de uma liderança, de uma governança. O que acontece é, e os trabalhadores iletrados e as trabalhadoras iletradas? Eles deixaram de construir a história, deixaram de fazer parte dessa história. A gente não vê na oralidade, nas cantigas, nas loas, naqueles versos que a gente conhece como, inclusive, literatura de cordel, ou a cantoria de repente, né, dos repentistas. Esse lugar trovadorista, e que é uma construção de uma outra época, antes da Idade Medieval, né? Depois também de um período romano, no interregno dessas lutas cristãs, dessas lutas religiosas, né? Um período que, inclusive, infelizmente, coincide com esse esvaziamento após a crucificação, o renascimento de Jesus, mas essa propagação do cristianismo. Existem muitas lutas religiosas. A queda de Constantinopla também pode entrar neste lugar desse pensamento de uma desconstrução em relação aos valores da escrita, aos valores do livro, aos valores do conhecimento. Então, para vocês terem uma ideia, a Índia estava avançando demasiadamente nessa questão, a gente vê no filme o físico, né? Nessa questão da medicina, enquanto que a Inglaterra estava devorada por períodos de trevas, né? Então, essa época antes da Idade Média, que a gente conhece como realmente um grande período de trevas atravessado pela humanidade, é uma coisa que vai fazer essa inversão da história, com que somente os reis, rainhas, somente o clero, somente esses lugares de poder tenham acesso à construção de uma história. E isso vai naturalmente refletir no que a gente conhece como história da arte, como história em si mesma, a construção da história em si mesma. Então, eu quero trazer para vocês uma perspectiva muito presente dessa reconstrução de uma sociedade que está se desfazendo, que a gente vê no filme O Olhar de Ulisses, de Theo Angelopoulos. É um cineasta conhecido por um ritmo mais lento, mas ele traz imagens grandiosas, poderosas, assim, no sentido desse conceito que é, inclusive, ligado à filosofia do belo no período clássico, que é a grandiosidade. Então, esse espanto da dimensão muito maior que o homem, da insignificância do homem em relação à dimensão do mundo e das coisas do mundo. Mas ele faz essa reconstrução com uma primeira imagem, não por acaso. É exatamente a imagem que restou das 3 últimas bobinas que teriam sido filmadas pelos irmãos Manax, que tinham a preocupação de catalogar os trabalhadores, trabalhadoras, aquilo que o povo fazia. É exatamente a imagem de mulheres fiandeiras no país Balcã, nos países balcãs, né? Então, essa imagem é muito significativa para a gente. E a construção desse imaginário, dessa construção em audiovisual, mas de uma literatura que ele, inclusive, atrela a história de Ulisses, Homero. Tem uma das primeiras imagens, né, onde um dos irmãos Manax estaria filmando a saída de um barco azul, se remetendo exatamente ao local onde Homero teria saído para empreender a Odisseia. Então, ele faz essa analogia desse relato
da Idade Clássica, né, que é a narrativa da Odisseia, para essa perspectiva contemporânea. Os Irmãos Manakes estão ali filmando em torno de 1905 esse catálogo de gente. Essa perspectiva da busca que o Sr. X vai empreender das 3 bobinas e que depois vai resultar nessa única imagem das mulheres trabalhadoras fiandeiras, a gente quer exatamente desafiar vocês a, nesse período, acompanhar os vídeos que vão estar trabalhando essa perspectiva de uma construção da história, da arte, pelo lugar das gentes do povo, né? Uma história da arte que transcende a questão das escolas literárias, até mesmo dos movimentos artísticos, mas uma história da arte sobre a qual a gente vai poder estar dialogando no lugar das estesias, das memórias e, sobretudo, da construção de uma narrativa popular, uma narrativa feita pelos povos, confluência com a ideia de estética de Ariano Suassuna, seu movimento armorial, essa literatura, esse arcabouço, né, do que é produzido pelo homem e pela mulher do povo, como a substância mesma que a gente tem que observar em primazia no estudo da arte e da história da arte, né? Dentro dessa perspectiva do que ele entende como estudo da estética. Então, esse é um primeiro lugar. Eu estou aqui precisando cortar essa franja, né? Vocês estão vendo, né? Depois a gente volta a dialogar sobre escola, mas aqui estamos nós com essa construção nova, né? De cenários, e eu espero vocês na próxima aula.